A gente precisa pedir a Deus essa virtude da obediência, né? A gente precisa muito pedir essa virtude da obediência e, obviamente, da ordem, né? Para a gente organizar a nossa vida de acordo com o projeto de Deus para nós, né? E ser mais humilde e aceitar a doutrina do Senhor, aceitar, né, a nossa Igreja Católica Apostólica em todas as suas partes, não só na parte boa, eu vou colocar na parte boa entre aspas, né? Porque na parte que nós pensamos que é boa, né? Só na parte que ela me agrada, digamos assim, né? A gente precisa aceitar Jesus no todo, né? Eu quero Jesus por completo. Eu não quero Jesus, né, faltando uma parte. Eu quero Jesus por inteiro. Verdade. Você vem falando dessa importância da autoridade, da obediência, né? E realmente, né, a gente tem que ser obediente. E Pedro, né, essa autoridade humana máxima da igreja, ele disse nos Atos dos Apóstolos, né? Quando foi pressionado ali, quando as autoridades humanas tentaram também obrigá-lo a parar de anunciar o evangelho. Ele disse: importa obedecer antes a Deus do que aos homens. Qual é o critério para o nosso limite de obediência? É exatamente esse. A gente precisa conhecer a doutrina, conhecer a palavra de Deus, conhecer o magistério. Quando qualquer autoridade, pode ser seu pai, sua mãe, pode ser o Papa, né? Qualquer autoridade que for contra os mandamentos da lei de Deus, que tentar te impor qualquer coisa, né? Mesmo que por obediência, você não deve se submeter a isso. Se você tiver a plena consciência de que algo, sua mãe, seu pai, o padre, o bispo, o papa, o presidente estiver falando, né, querendo impor, for contra os mandamentos da lei de Deus, for contra os ensinamentos de Cristo, você deve desobedecer esses homens para obedecer a Deus, né? A gente não pode sair da doutrina, sair dos ensinamentos de Deus. Não é ficar batendo de frente com as coisas. É simplesmente obedecer a Deus por amor. É ver o que Ele quer de nós e não sair dessa linha. Porque o que Ele tem para nós é o melhor, né? E obedecendo a Ele, nós seremos felizes. O trecho que o meu irmão falou ali, né, de Gálatas, eu queria até trazer aqui, dentro do contexto, que eu gosto muito disso, deste texto, que eu acho que ele tem que ser mais falado. Eu acho que ele tem que ser mais falado na igreja, porque tem muita gente se escondendo, utilizando-se, né, dessa muleta da obediência para obrigar, né, ou para fazer uma pressão psicológica nos fiéis, para fazê-los cair, né, em ensinamentos errados. Né? Quem tem uma ideologia e está dentro da igreja em posição de liderança, né, e tem o interesse em empurrar essa ideologia, né, usa com muita clareza dessa muleta da obediência para empurrar nos fiéis a sua falsa doutrina. Isso é evidente, seja na igreja ou seja na sociedade. Na sociedade se traveste do amor, né? Se você não obedece a isso, você é um preconceituoso. E na igreja é a questão da obediência, né? E se você está querendo cumprir certinho a doutrina, você é um fariseu, você é uma pessoa que julga, né? Mas vejamos que a doutrina límpida de Deus, ela não comporta enganos. Desde lá de São Paulo, já haviam os falsos doutores, né? E estava acontecendo uma confusão lá com os Gálatas.
E São Paulo chegou para colocar a ordem daquele jeitão dele, que ele fala com muita autoridade, né? E a confusão que estava tendo lá lembra muito a confusão de hoje, que é cada um querendo fazer o evangelho do seu jeito, né? Anunciar um novo evangelho. E lá no começo a gente já estava falando disso, né? Cada um querendo fazer a igreja do seu jeito, né? São Paulo vem falar que isso não é possível, fazer uma igreja do seu jeito. Você pode estar dentro do prédio da igreja, você pode estar dentro de uma pastoral, mas se você está começando a fazer as coisas fora dos mandamentos e do seu jeito, espiritualmente você não está no corpo místico de Cristo. Você está fora da comunhão da igreja. Você pode enganar todo mundo, mas a Deus você não vai enganar. E eu não estou te ameaçando com isso, não. Deus sonda os corações. Para alguns isso pode ser uma ameaça porque o coração tá cheio de coisa ruim, né? Mas se o seu coração está em paz, isso não é uma ameaça, não. Isso aí é um carinho, é um afeto de Deus, né? Ele saber das suas intenções. Veja o que São Paulo diz aqui, ao ver aquela bagunça. Gálatas 1, versículo 7. De fato, não há dois evangelhos. Há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Só uma pequena pausa, né? Não tem como ter dois evangelhos. Não tem como ter um evangelho light. Não tem como arrancar algumas palavras da Bíblia porque são consideradas preconceito. Não tem dois evangelhos. Só há o evangelho de Cristo. A outra coisa, nem dá para dizer o que é o resto, né? Mas não é o evangelho de Cristo. E aí São Paulo diz o que meu irmão disse. Mas ainda que alguém, nós ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema. Anátema é um excomungado, um cortado da comunidade, né? Isso é forte, são palavras fortes. Mas, né, no mínimo, a gente não deve obedecer quem anuncia qualquer coisa que esteja fora do Evangelho de Cristo. No mínimo, né? Mas São Paulo fala para a gente ir além. Não é só não obedecer, né? É que seja um excomungado, que seja um anátema, como meu irmão ia dizendo aí. E é muito sério quando dentro da igreja, né, a gente vê coisas que estão claramente contra os evangelhos. A gente tem que rezar, ter o discernimento. Nós, como os leigos, temos nossos limites, né? Claro. Temos que obedecer também, sim, mas rezar muito. E como meu irmão falou, com muito discernimento, com muita caridade, ao ver erros não importa a posição, né, de quem cometa o erro, perto de nós, né? Nós, se tivermos o conhecimento, se tivermos embasados na palavra, no catecismo, né, chamar com muita caridade, falar, exortar, rezar, né? Falar sozinho primeiro, depois falar com mais um outro leigo ou com outro sacerdote, né? E ir como a palavra indica, né? Vai subindo de nível, né? Vai subindo nesse nível de advertência, até chegar a uma reprimenda pública, até chegar no anátema, né? Você insiste nesse erro, tá cortado da comunidade. Este deveria ser, né, os graus da correção fraterna. Claro que hoje a gente não vê, né, a igreja avançando nesses níveis até chegar numa excomunhão, né? Muito, muito raro a gente ver. Mas me parece que se houvesse um pouco mais de autoridade nesse sentido, alguns erros seriam mais evitáveis, né? Mas a gente vai rezando, a gente vai caminhando para que a gente saiba mais, né, da doutrina, da palavra e lute para defender o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho verdadeiro, respeitando a hierarquia, a ordem, sabendo que há pessoas que Deus designou aqui na Terra para serem os seus vigários, né, os papas aí, né, os seus servidores,
né? Aqueles que vão pastorear uma porção do povo de Deus, os bispos, os padres, mas que acima disso tudo, acima de toda essa hierarquia, está aquele que é o sacerdote eterno, né? Que é Jesus Cristo. Ele está acima de tudo. Ele está acima de todos. Que obedeçamos antes a Deus do que aos homens.